Boa noite, igreja. É um prazer muito grande a gente estar aqui para fazer aquilo que eu amo, que é pregar a palavra de Deus. Eu sou um camarada que eu sou apaixonado por biografias e dificilmente passo uma semana que eu não estudo a vida, a trajetória, a história de alguém. E nessa semana eu me debrucei sobre a história de dois campeões, dois atletas que têm uma história de superação, de sacrifício e glória. E o primeiro desses caras, ele é um boxeador. Ele veio de uma família muito pobre, muito humilde. Ele é negro e o nome dele é Floyd Mayweather. E esse camarada simplesmente ele marcou uma trajetória. O pai dele pegou ele muito pequeno e começou a treinar esse garoto, e hoje ele é, sem dúvida alguma, um dos boxeadores, são o boxeador mais bem pago da face da terra. Ele é um camarada hoje que ele é bilionário e ele é um excêntrico, mas a história dele é uma história que me fascina, porque toda a história de superação ela tem um DNA, ela tem uma essência, ela tem um porquê, de onde esse cara veio. O que ele teve que fazer para chegar no topo da carreira dele? Quais foram os preços e os sacrifícios que esse camarada teve que pagar e pagou para chegar em onde ele chegou? E eu ouvindo, estudando a história dele, realmente me inspirou a continuar na minha trajetória de vida, porque sem sacrifício não tem glória. E o segundo atleta de um outro esporte também na área da luta é o Conor McGregor, aquele russo do MMA. O cara é um trator. E eu fui ver a história dele quando ele tinha de 14 para 16 anos. Ele já tinha uma mentalidade, ele já tinha um DNA, ele já tinha um código de um modelo que ele seguia. Tanto um quanto o outro, eles olhavam para um modelo de sucesso, de vitória, e ele disse o seguinte: cara, eu quero chegar ali é o meu lugar. E ele disse o seguinte: vocês vão muito ouvir falar do meu nome. Então, se você curte, seja o boxe, seja o MMA, eu olho para a vida desses caras e vejo que eles pagaram muitos preços. E hoje, sabe, gente, eu tenho estado preocupado com essa geração, porque as pessoas elas querem os resultados das pessoas, elas querem o patamar que as pessoas estão vivendo ou chegando. Não importa se é na área do esporte, da música, na área acadêmica, não importa que área que seja, mas as pessoas elas estão querendo ter o resultado, mas não estão muitas vezes dispostas a pagar o preço do sacrifício para chegar num determinado local. E quando eu olho para Jesus, para mim, sem dúvida alguma, ele é o maior exemplo de tudo que há de mais forte, de tudo que há de mais poderoso. Porque se houve alguém na face da terra que merece o nosso estudo, a nossa pesquisa, o nosso debruçar e olhar para a vida dele e dizer o seguinte: cara, eu tenho que me mirar, eu tenho que olhar para o exemplo desse homem Deus, desse Deus homem, e dizer o seguinte: é isso que eu quero para a minha vida. E Jesus de Nazaré, ele foi simplesmente alguém que tem exemplo de sobra para dar para nós acerca de sacrifício. Se houve ou se há alguém na face da terra que tem exemplo para te dar de superação, de sacrifício, esse é Jesus de Nazaré. E às vezes hoje, sabe, pessoal, eu vejo que quando o Espírito de Deus ele é derramado, tem muita gente, eu vou fazer um paralelo aqui para tentar levar sua mente para algo que você possa entender. Já viu quando você vai fazer um download de um arquivo, e aí você está doido para obter aquele arquivo dentro da sua máquina, dentro do seu hardware, dentro do seu computador? Aí você dá o clique, aquilo começa a baixar. E aquele download, ele começa, dependendo do
baixando, só que às vezes por um problema, aquele download ele para, ele trava. Ou de repente você baixa, mas não consegue abrir. Ou de repente aquele negócio fica ali e você não consegue aquilo que de mais importante você queria, que era abrir aquele arquivo e executar. Quando eu olho para Jesus como modelo de tudo que há de sublime, superior e espiritual na face da terra, eu ouço a voz de Jesus mandando a gente aprender. Jesus Cristo, ele falou assim, não sei se você se lembra das palavras dele, ele disse assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se vocês quiserem uma referência em quem vocês vão copiar, onde o meu software vai estar rodando dentro de vocês, é de mim. Jesus viveu traição, Jesus viveu abandono, Jesus chorou, Jesus foi traído, Jesus foi humilhado. Se tem alguém que sabe muito bem do que é pagar preço de adversidade e conviver com adversários religiosos, políticos, foi Jesus. E o que me espanta é que hoje as pessoas, elas, numa grande maioria das vezes, basta apenas a pessoa pegar um primeiro problema, às vezes uma primeira adversidade, às vezes uma primeira crise, e me parece que o arquivo de Jesus dessa pessoa ou nessa pessoa não é implantado para o download de Jesus. Me parece que parou em muita gente, e você na verdade ainda não encarnou, você não incorporou, você não absorveu, você ainda não aprendeu quem é Jesus. Porque uma coisa é cantar Jesus e outra coisa é pisar nos passos que Jesus pisou. Outra coisa é pagar os preços que Jesus pagou. É de fato dizer o seguinte: cara, eu estou virando uma osmose com Jesus. Eu já não sei se sou eu já não sei se sou mais Jesus, eu já não sei mais quem eu sou. E é quando exatamente o arquivo de Deus no Espírito Santo em nós se abre e você vai deixando de ter uma característica de homem natural para ser um homem espiritual. E aí tudo começa a mudar. E nessa noite o Espírito Santo ele me direcionou a uma reflexão que em primeiro lugar é para mim, e eu espero que ela seja para você também. Eu quero pensar com vocês nessa noite que não há sacrifício, ou melhor, não há glória sem sacrifício. Por quê? Primeiro o sacrifício, depois a glória. Aí sabe o que eu estou vendo hoje? As pessoas hoje me parece que elas estão invertendo. Elas estão querendo um mundo de glória sem preço para pagar. Só que eu olho para Jesus e em nenhum momento da trajetória dele eu encontro isso nele. Mas houve um cara dentre os discípulos dele que simplesmente esse software de Jesus ele baixou por completo, fez o download completo e esse arquivo se abriu. E o nome desse camarada se chamou Paulo, o apóstolo. E eu quero pensar com vocês em Gálatas 2:20. Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Olha o que o Espírito Santo ele fala pela boca de Paulo, o apóstolo. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O download de Deus se completou em Paulo, só que ele entendeu o seguinte: chegou num ponto que Paulo, a identidade de Paulo já não era mais a identidade de Paulo, era a identidade de Jesus dentro de Paulo. E deixa eu fazer aqui um parêntese para a sua reflexão. Se as experiências que você e eu vivenciarmos em Deus, elas pararem apenas no campo da alma e da carne, o teu download não está completo. Porque tudo que é carne, tudo que é alma, vem para algo que não é o local onde Deus está querendo habitar e transformar. Em primeiro lugar, o homem, ele tem que ser regenerado dentro dele. Esse arquivo, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus tem que entrar em você e em mim. E esse arquivo, ele tem que ser aberto para que a partir desse momento a tua carne comece a morrer. A tua alma, as tuas emoções, elas comecem a ser abafadas por aquele que é maior do que tudo que está no seu espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E aí Paulo chega num ponto de dizer o seguinte: já não sou eu que estou vivendo, já não é mais o Paulo que era Saulo matador, já não é mais aquele camarada que perseguia os cristãos, já não é mais aquele homem que judiava com a igreja, já não é mais aquele homem que presenciou com requinte de crueldade a execução de Estevão. A Bíblia diz que no momento da morte de Estevão, Paulo consentia com a sua morte. E ontem eu estava até conversando com alguns amigos, né? E a gente estava falando sobre isso, que existem algumas pessoas que, sei lá, por uma questão psicológica ou viciante, existem algumas pessoas que viciaram em matar. E matar um animal para mim já é um negócio pavoroso. Imagine uma pessoa ser viciada em matar outra pessoa. Mas existem pessoas que matam seres humanos como matam barata. E o apóstolo Paulo era uma dessas pessoas. A Bíblia diz que ele consentia na morte de Estevão. Mas agora ele está dizendo o seguinte: agora já não sou mais eu quem vive, agora Jesus Cristo vive em mim. Então pega a visão daquilo que eu estou querendo te passar. Para o Conor McGregor chegar onde ele chegou, ele teve uma trajetória de dor, de renúncia e de sacrifício. Depois veio a glória do cinturão. O Floyd Mayweather, ele passou fome, ele foi discriminado racialmente, mas ele pagou preço e ele treinava diuturnamente para ser quem ele é hoje. Isso no campo humano. Agora, se Jesus ele é 100% Deus, mas ao mesmo tempo ele também é 100% homem, Jesus Cristo, quando ele encarna, ele sabia exatamente que até chegar o terceiro dia da ressurreição tinha muita dor e sacrifício e cruz e renúncia para pagar. Sabe o que eu vejo e me preocupa? É que hoje há uma geração que está vivendo um tipo de cristianismo que não é o bíblico. É um cristianismo hedonista. E eu explico o que é um cristianismo hedonista. A palavra hedonismo vem de prazer. As pessoas hoje estão em busca de prazer.
As pessoas hoje estão em busca da felicidade. As pessoas estão em busca de satisfazerem o seu ego. Mas Jesus brilha forte no caminho de Damasco, e Paulo, ele fica como que cego, mas é exatamente nesse momento que o download de Jesus começa a baixar no arquivo de Paulo. E agora aquele Saulo, ele começa a morrer, sai o programa velho, saem os arquivos velhos, saem as configurações antigas, para que um novo software espiritual entre nele, e agora ele já não seja mais Saulo, ele seja Paulo, e a ponto dele dizer, bom, agora, pum, o arquivo da Matrix desceu em mim, abriu, e agora já não sou mais eu sou outro eu. E o apóstolo Paulo, ele entendeu o seguinte, bom, se o meu modelo, que é Cristo, viveu o primeiro sacrifício, comigo não será diferente. Eu quero ser imitador de Cristo. Aliás, foi lançado um livro no século XV, de um cara chamado Thomas A. Kempis. O nome desse livro se chamou Imitação de Cristo. Esse livro foi um best-seller. É um dos livros mais vendidos sobre a face da terra depois da Bíblia. Tanto ele quanto o Peregrino. O nome do livro se chama Imitação de Cristo. E o apóstolo Paulo pensou o seguinte, bom, eu tenho um modelo para imitar. E o que eu vejo hoje, me preocupa na igreja evangélica brasileira, é que eles estão atrás, os desavisados, os ingênuos, aqueles que ainda estão sem maturidade, eles estão buscando um modelo que não Cristo, que não Jesus, porque Jesus ele foi caminhando pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Israel, pagando preço. Jesus foi odiado por amar. Você já foi odiado por amar? Jesus não teve culpa, e as pessoas, o amor de Jesus irritava as pessoas, especialmente os religiosos. Jesus, ele morreu como inocente, e às vezes você, eu, nós, queremos viver um tipo de cristianismo que não existe, que é um tipo de cristianismo sem dor, sem angústia, sem adversidade, sem tribulação, um cristianismo infiel, do tapete vermelho, de que tudo vai dar certo, de que você não vai ter adversidade, nem adversários, mas isso é mentira. E é por isso que muita gente vem empolgada, ela vem animadinha, mas quando você se depara com o verdadeiro evangelho, que gera o impacto da graça, que tem o caminho da graça para você trilhar, você fala assim, ih rapaz, o buraco é mais embaixo. Vamos falar a verdade, pessoal. Domingo, chamado domingo de carnaval, são 8h35, nesse exato momento, a carne está rufando, a carne do mundo está berrando, porque o que a carne quer senão os prazeres da carne? Mas quando o apóstolo Paulo fala assim, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que está vivendo em mim, ele está falando de sacrifício, e ele está falando de uma implantação de um software que muda completamente a sua visão de mundo e de mundo espiritual. Você quer ver? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 11:1. Você vai ver como essa implantação de mudança de perspectiva mudou completamente a maneira de ver a vida e se ver para Paulo. Diz assim a palavra: sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Então pensa comigo, ser imitador de Cristo é perdoar como Cristo. Ser imitador de Cristo
é amar como Cristo amou. Só que o seguinte, sabe o que eu vejo hoje nas igrejas evangélicas? A gente só quer o lado bom de Cristo, a gente só quer o Pentecoste, a gente só quer o mover, a gente só quer a glória. Só que a glória não vem antes do Getsemane. A gente precisa entender o seguinte, daquilo que a gente está falando: Senhor, eu quero me parecer contigo, mas às vezes nas mínimas coisas, às vezes são coisas pequenas, são coisas banais, e a gente rapidamente pega a toalha da nossa vida e fala assim: estou jogando a toalha. Porque quando a gente lê, agora já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim, há implicações espirituais nisso, de um cristianismo com renúncia, de um cristianismo com preço para pagar. Não é um cristianismo Raimundo, um pé na igreja e o coração no mundo, não é isso. De fato, a pessoa ainda não aprendeu de Cristo, ela não sabe quem é Cristo. Cristo está apenas no ambiente cognitivo dela. Ela ouve falar, ela até lê a Bíblia, mas ela não arquivou aquilo. Aquele download, ele baixou, mas tu não abriu o arquivo, não está tendo mudança. Tem muita gente que está vivendo um cristianismo apenas da boca para fora, mas na hora de ser, não, isso aí, falar, eu ser imitador de Cristo também como eu sou, aí tem preço para pagar. Você vai ter que renunciar a tua carne, você vai ter que renunciar o teu eu interior, você vai ter que renunciar a coisas, você vai ter que calar essa tua boca, você vai ter que pensar 10 vezes antes de falar, você vai ter que pensar 30 vezes antes de agir, porque agora há um software novo que muda completamente a sua mente, e por isso vem a palavra metanoia. Metanoia, mudança de mente. A pessoa não vai viver o ano de maturidade nunca. Vai entrar 2020, 2021, 2030, passou-se uma década, mas a pessoa continua. Há um bordão do Facebook novo que diz o seguinte: tem gente que apodrece, mas não amadurece. Se o ano é de maturidade, cada vez mais as suas palavras, o seu olhar, o seu pensar, o seu agir, você tem que dizer o seguinte: tem que ter muita maturidade e tem que ter muito pé no chão para dizer o seguinte: sede meus imitadores. Meu amigo, será que hoje, fala a verdade, você pode botar a mão no centro do teu tórax aqui e dizer o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Eu sei que de repente é uma palavra forte, mas eu acredito que as palavras fortes, elas mudam a nossa maneira de pensar, viver e agir. O apóstolo Paulo, ele teve a ousadia de dizer para todo mundo: o download aqui em mim foi completo, o arquivo abriu, agora já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: olhem para a minha vida. Dizia um professor meu, Carlos Alberto, ele já morreu, ele dizia que a hora que a gente mais mente no culto é a hora que a gente canta. Às vezes tem coisas que eu estou ali, me dá até medo de cantar, porque são letras que muitas vezes são letras apenas da boca para fora, e a gente tem que ter coragem de dizer o seguinte: cara, será que esse download ele já se abriu? Será que eu posso dizer que hoje eu sou um imitador de Cristo? Aí ele não para, esse cara é surreal. Filipenses 3,17, olha o que ele diz, acompanha aí, diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Tem que ter muita moral para falar isso. Ele está dizendo que dentro dele tem um modelo,
E o que é um modelo? O modelo é um parâmetro. Jesus é chamado de a pedra angular. E quando você tem uma pedra angular, você pode construir o que você quiser ali em cima, porque ela não vai cair. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. A pedra angular não é Pedro, porque na doutrina romana a pedra angular é Pedro, que é Petra. Pedro não é a pedra angular. A pedra angular é Jesus de Nazaré, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, sede imitadores meus. De novo, ele está falando isso agora para a igreja de Filipe. Ele está dizendo: olhem para mim. Aí tem gente que é tão bobinha, tão ingênua, que fala assim: rapaz, não olha para o homem, você vai seguir homem? Ué, temos um problema aqui. Para aqueles que dizem que não podemos seguir homens, a pessoa não sabe nem do que está falando, porque Paulo está dizendo: me sigam, porque eu tenho um modelo, eu estou seguindo o modelo padrão, e o meu modelo é o modelo certo, e o meu modelo é o modelo de Jesus. E se Jesus pagou sacrifício, se ele foi o sacrifício, ele passou a adversidade, você acha que você e eu não vamos passar? Você vai viver a falsa, a mentirosa e a famigerada teologia da prosperidade, onde tudo vai dar certo, não vai ter adversidade, não vai ter dia cinza, não, agora, sabe, tudo vai... Não, isso é mentira. Foge disso, foge de falso profeta. E o apóstolo está dizendo assim: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Só que eu vou dizer para você, olha para a vida desse cara chamado Paulo. Quando a gente vê Paulo falando para a igreja, dizendo assim, tem uma frase que a igreja toda conhece, fala assim, quer ver? Tudo posso. Agora eu quero que você leia o contexto para ele chegar nesse texto. Quando você olha o texto anterior, Paulo vai dizer que ele já passou fome, frio, dor, rejeição, angústia, tribulação, traição, apanhou, foi apedrejado. Ele diz que de tudo ele tem experiência, e ele vai dizer assim: tudo posso no hardware que foi implantado, no software que foi implantado dentro de mim. Sabe o que eu vejo hoje? E claro que não generalizando, nós estamos vivendo um cristianismo Nutella. As pessoas só querem o lado bom da coisa, elas não querem perdoar, mas elas dizem que são de Cristo. Elas não querem caminhar mais uma milha, mas elas querem dizer que são imitadoras de Jesus. Elas querem criar espírito de facção, divisionismo, contenda, fofoca, disse-me-disse, mas elas acreditam, elas se enganam a ponto de dizer assim: cara, eu sou cristão. Não é. O arquivo não abriu completamente. Tem preço para pagar, para você dizer assim: eu sou um imitador de Cristo. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas primeiro o sacrifício, depois a glória. O que as pessoas estão querendo hoje? Elas só querem a glória, elas querem o mover, elas querem rodopiar, elas querem falar em língua, elas querem não sei o que. Mas quando sai ali fora, que sofre um pingo de perseguição, fala assim: ah, cara, primeira coisa, eu vou sair da célula. Sai da célula, aí critica pastor, critica pastora, critica aqui dentro, critica dentro da célula. E, meu amigo, não é o modelo que Jesus Cristo ensinou. Nós estamos vivendo em muitos locais no Brasil a réplica da igreja de Laodiceia. E o que diz, pastor, a igreja de Laodiceia lá no Apocalipse? Olha, irmãos, que coisa pavorosa. Sabe aquele texto que Jesus fala assim, ó:
Toque, toque, toque. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. Só que ele estava falando da igreja. Sabe o que a igreja fez? A igreja estava com tudo organizadinho lá dentro, só que botaram Jesus para fora. E não há nada pior do que ser igreja, ou melhor, ter igreja e não ser igreja. Há muita gente que está deixando Jesus do lado de fora da vida do seu eu. E não tem como. A pessoa não quer sacrifício, ela não quer renúncia, ela não quer perdoar, ela não quer amar, ela não quer dar outra face. Só quem tem que fazer isso é o pastor e a pastora. Não, isso aí não, eu não vou fazer isso. Isso aí é para você. Não, mas é para você. Aí Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores. Paulo vai dizer em Gálatas: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O aplicativo abriu. Eu estou rodando 100%, diz Paulo. Sejam meus imitadores. Agora, olha que coisa incrível, Mateus 11, 29. Palavras de Jesus que eu já disse aqui para você. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você só vai achar descanso para a tua alma quando você de fato aprender a ser Jesus. Você tem que pisar onde Jesus pisou, você tem que andar como Jesus andou, você tem que fazer o que Jesus fez, porque Ele é um modelo a ser copiado. Só que a primeira palavra de Jesus é: tomem a sua cruz. Lucas 14, 27. E aí é que entra o grande problema da grande maioria dos cristãos que eu tenho conhecido. Lucas 14, 27 diz assim, palavras na boca de Jesus: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se eu quisesse entrar numa de manipular a plateia, e eu começar a dizer: meu irmão, quem quer glória aqui nessa igreja hoje? Quem quer glória e poder? Uá! Quem quer glória? Quem quer o fogo? Uá! Quem quer dar? E aquela coisa performática, aquela coisa a lá criarte. Eu criar um personagemzinho para motivar a galera. Tem gente que está vivendo de motivacional. Meu querido, isso é palha. Isso é coisa de criança. No primeiro problema que você enfrentar real, você pede para sair. Aí de novo vem o nosso papo, é o papo do BOPE. Eu estava conversando ontem com o Edson, a gente falando de um monte de coisa, e disse que o treinamento do BOPE é mais ou menos o seguinte. Exemplo, né? Entraram 100, 95 tem que ir embora. A coisa é feita para o cara pedir arrego. E eu vou dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que foi feita para você pedir arrego, se chama ser discípulo de Jesus. Não pense você que ser discípulo de Jesus é coisa fácil. Se pregaram isso para você, te enganaram. É mentira. Ser discípulo de Jesus é ser hardcore. É mais forte que treinamento do BOPE. E aí tem um camarada lá nos Estados Unidos que é um casca grossa, que é o David Goggins. Esse camarada, ele se tornou treinador dos SEALs, da Marinha Americana, e ele é um casca grossa. Meu amigo, ser discípulo de Jesus é ser muito mais casca grossa do que esses caras, porque você tem que aguentar muito, tem que ter sacrifício,
tem que ter dor. Ele disse: se vocês não tomarem a cruz de vocês, vocês não podem ser meu discípulo. Então deixa eu dizer uma verdade para você: a tua cruz tem o teu nome. A tua cruz tem o teu nome, não se engane. A cruz, ela é tudo que precisa primeiro passar na tua vida. Sabe por quê? A tua cruz, ela vai te purificar. Enquanto você não tiver um encontro com a cruz, enquanto a cruz não rasgar você de cima e embaixo, enquanto a cruz não rasgar o teu pecado de estimação, enquanto a cruz não rasgar o teu ego, a gente vê muito isso. Pode ser em qualquer lugar. Eu sou cristão, eu sou discípulo desde 95. Meu amigo, quer conhecer alguém, dá um cargo para ele na igreja. Você deu o cargo, meu irmão, dá uma ziquezira na pessoa, dá um ziriguidum, um balacobaco. A pessoa parece que agora ela está investida de um poder, ela começa a olhar todo mundo por cima. Não todo mundo, tá? Não todo mundo. Mas parece até o filme do Senhor dos Anéis. O filme do Senhor dos Anéis é o seguinte: o poder está no anel, né? Eu não vi não, mas eu sei que a sinopse do negócio é esse. Estou eu dando spoiler aqui, né? Aí tem, o poder está no anel. Aí o cara não tem nada na igreja. Ele estava ali, ele não sabia nem pegar em Bíblia. Não era palestrante, não sabia nada. Nunca. Meu amigo, botou o anel no dedo da pessoa, parece que dá uma incorporada. Agora o poder é meu, hein? Esse filho. Agora sou eu, hein? Aí começa a olhar todo mundo assim, ó. Tá pensando que tu é quem, rapaz? E o cara fica louco. Aí o cara quer sair por aí fazendo o que acha, o que pensa, quer. Agora eu não preciso mais de você para nada, vou meter o meu voo solo. Subiu para a cabeça. O cara vai ficando louco. Meteu um carguinho, o cara fica doido. De repente o cara não era nada. Aí vem tocar aqui no louvor, ele está achando que ele é o Jimi Hendrix da parada, da igreja. Meu amigo, sai fora disso. A cruz tem que te rasgar no meio. A cruz tem que rasgar o teu ego. A cruz tem que rasgar a tua boca suja. A cruz tem que rasgar a maneira como você humilha a sua mulher. A cruz tem que rasgar o teu casamento no meio para fazer um casamento novo. Primeiro é sacrifício, depois é glória. Mas as pessoas estão querendo a glória, elas não querem o sacrifício. Elas não querem, elas só querem aquela parte daquela música. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Oi, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Nego só quer o sabor de mel, não quer luta. Mas isso é mentira. Então eu preciso dizer para você: o Getsemane vem antes do Calvário. Quer um modelo para copiar? Olha para Jesus. Antes de chegar ao Calvário teve o Getsemane. Ele ficou sozinho, humilhado, rejeitado, traído, desprezado. E depois disso a cruz veio. Só que a cruz vem antes da tua ressurreição. Primeiro você vai ter que ter um encontro com a cruz, para ela quebrar você no meio, para matar o Jacó que está dentro de você, para sufocar e aniquilar o Saulo que habita em você, para poder mudar a tua natureza matadora, sem Deus, sem luz, para que de fato o novo venha. O novo só virá se o velho morrer. Não se engane, porque há crentes que são carnais. A igreja de Corinto, ela era abarrotada de dons espirituais, mas o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e diz: vocês são carnais. E o que é um crente carnal? Crente carnal é pior que diabo. Por que o crente carnal ele é pior que um diabo? Porque ele está na igreja, ele jura que o software está rodando nele, mas não está rodando. Ele está vivendo ainda na carne. Ele não está vivendo no espírito.
E nós estamos sendo chamados para viver e andar segundo o Espírito. É o Espírito Santo dentro do nosso espírito. Ou seja, a cruz vem antes da ressurreição. O batismo tem que vir antes da ressurreição. A palavra batismo significa morrer. Enquanto o teu ego te dominar, não é Jesus que está no trono, é você e eu. Pensa numa coisa, para ter tentação é pastorado. As pessoas chegam para você: caramba, cara, que bênção, a mensagem, pô, cara, é isso, é aquilo. As pessoas começam, se você não tiver um pé no chão, você começa assim, vai descer com essa bobagem. Você começa a achar que é você, mas não é. A palavra de Deus vai dizer que Deus não vai dar a glória dele para ninguém, nem para pastor, nem para líder, nem para ninguém. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. A ele toda honra, toda glória e toda exaltação. Então, meu irmão, olha para Cristo. A glória é de Cristo. O nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus. Então perceba uma coisa: a cruz veio. Só que é o seguinte, depois de 3 dias, fala, depois de 3 dias, ninguém mais pode segurar o meu Jesus, nem tumba, nem morte, nem o lugar dos mortos. E Jesus está vivo, Ele está querendo te encher. Mas primeiro você tem que sacrificar. E pastor, agora o senhor mexeu num negócio complexo, porque o senhor falou que nós estamos vivendo na era da graça. Entenda, eu vou te explicar. Eu não estou dizendo que o teu sacrifício vai te encomendar para Deus, não é isso que eu estou querendo te dizer. Porque não seremos salvos por obras, segundo a palavra de Deus. Só que Jesus Cristo disse que nós também temos que pegar a nossa cruz e ir. E a cruz significa o quê? Sacrifício. Ele já pagou tudo, mas nós temos uma trajetória. Lá em Apocalipse ele vai dizer assim: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida só vem depois que você for fiel até a morte. Só que tem muita gente que está parando o download no meio. Não, eu vou ser fiel até a quinta-feira antes do carnaval. Trava um download. Volta o download na quarta de cinza. Não é assim que funciona. Não é assim. O arquivo já foi baixado, o Espírito Santo já está dentro de nós. Agora, querido, obediência é princípio. Obedecer a Jesus Cristo é o seguinte: se Ele mandou, eu vou obedecer. Se Ele mandou, então presta atenção, a tua glória, ela está depois da tua morte, ela está depois do teu sacrifício. Cristo só será forjado em nós, depois que o carnal morrer e nascer o espiritual. Aí você vai para o ano de maturidade. Gálatas 4,19, e eu já estou indo para o fim. Gálatas 4,19, Paulo de novo, dizendo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Fala assim: processo. Eu preciso viver o processo. Presta atenção, Paulo está falando para um grupo de cristãos de novo. Só que Paulo, ele era homem, óbvio, mas ele está usando uma linguagem de uma mulher grávida. É como se fosse um download, você sabe disso. A palavra semente vem da palavra sêmen. E o que é uma gravidez? É uma semente em alguém. E ele está dizendo: olha, eu estou sofrendo por vocês dores de parto.
está doendo, eu estou pagando um preço, tem sacrifício, tem dor, tem sofrimento. Ai, eu não estou aguentando. Ai, nasceu. Até que Cristo seja formado em vocês. Não tem gravidez sem estresse e dor, nem cesárea. E meus 3 filhos nasceram de cesárea. Meu amigo, não queira ver o negócio, mas eu fui lá e vi. Você está doido? Na gravidez da Keké, prenderam a minha mulher numa cama, amarraram ela, o homem subiu em cima da minha mulher, pegou e as anjas obedeceu. E ele pegou a barriga, ele empurrava e está cortando, e está cortando, e está cortando, e está cortando. Eu quero que você pense isso do ponto de vista espiritual. Não existe fé cristã sem dor. Mas é exatamente na dor que o Conor McGregor se tornou um campeão. Foi exatamente nos piores dias que o Floyd Mayweather, ele se tornou quem ele se tornou. E se você quiser ser grande na casa de Deus, você terá preços para pagar, você terá renúncias para fazer, porque senão você vai tocar o sino e vai pedir para ir embora, como muitos estão fazendo. Vou embora, pode ir embora. Jesus não se preocupava com isso. E por que eu vou me preocupar? Que isso, pastor? Isso é grosseria? Não, isso é Bíblia. Jesus estava rodeado pelos seus discípulos, e Jesus, no meio do nada, comendo com eles, disse: se vocês não comerem da minha carne e vocês beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. É como se Jesus dissesse: meu amigo, vocês têm que me comer, vocês têm que virar eu, tem que ser eu em vocês, aí vocês serão meus clones. Sabe o que os discípulos fizeram? Fala, ficaram com nojinho. Fala, ficaram com nojinho. Aí eles se levantaram, porque é sempre assim, eles estão tudo dentro da igreja, né? Rodeando Jesus. Falou: Senhor, imaginando, fazer uma cara de nojinho aqui, né? Senhor, pô, essa célula tua aí é pesada, hein? Para dessa de comer o Senhor, beber teu sangue. Aí eles falaram assim: duro é esse teu discurso, quem poderá suportar? Cara, olha como é que Jesus é um líder de célula hardcore. Ele falou: se quiser vai embora. Na lata, na lafuça logo. Vocês não querem comer de mim? Vocês não querem beber meu sangue? Pode ir embora para a igreja da felicidade. Vai para lá. É a igreja do Tegretol, a igreja do Gardenal, a igreja do Diazepam, a igreja do Aldol, todo mundo dopadinho, só vivendo a felicidade. Ai, Jesus é maravilhoso. Ai, Jesus, tô doidão. Jesus, caraca, tô doido. Caraca, Jesus. Oh, Jesus, caraca. Nossa, maluco. Olha o Espírito Santo passando aqui, ó. Ai, e maluco, olha o anjo. Caraca, viu o tamanho daquela asa? Maluco. É a igreja do Tegretol, do Aldol, do Fenergan, do Diazepam. O cara está dopado, ele não está no chão da realidade. Ele está vivendo um cristianismo com Jesus do lado de fora. Jesus tem que estar do lado de dentro. Esse arquivo tem que estar rodando dentro de você, porque se tu quiser viver glória, Ele tem glória para te dar. Mas, meu querido, vence a morte, porque se Ele ressuscitou, tu vai ressuscitar também. Você precisa nascer de novo, bem. Só que você só vai nascer de novo depois que morrer.
Só que as pessoas querem ver Deus, mas não querem morrer. Já viu esse ditado? Eu quero ver Deus, mas não quero morrer. Todo mundo quer morrer dormindo, assim, igual novela das 9. Cadê Dona Maria? Foi para a glória eterna. Cai na real, cresce, amadurece. Esses dias eu tive que ir para um lugar para aprender com um homem de Deus, e sabe o que ele me disse? Sabe o que ele mandou no meu peito, no monte de pastores? Ele perguntou: aqui só tem pastores? Aqui só tem pastores? E a maioria falou: a maioria que é pastores. Ele disse: por favor, na igreja de vocês tem os negativos? Aí o pessoal ficou meio assim, né, aquela coisa. Tem negativo lá? Falou: se não tiver eu mando os daqui para lá. Aí ele falou assim: sabe o que vocês têm que fazer com os negativos da igreja? Nada. Mas por que, pastor? Você não tem que fazer nada com os negativos, porque o negativo por si só, ele tem que estar reunido com o positivo, porque o positivo com o negativo juntando vai acender a luz que está dentro de você. E você só quer andar com gente positiva, com gente que pensa igual a você. Os negativos fazem acender a luz que está dentro de nós. Você está querendo viver uma vida irreal. Os negativos fazem você crescer, se lapidar. As adversidades te fazem crescer. Os antagonistas te fazem ficar inteligentes, te fazem pensar mais, te fazem ler mais, te fazem estudar mais. As contrariedades da tua vida te levaram para um outro nível, e você estava reclamando, mas no momento quando está tudo muito bem, você para até de orar. Exatamente na hora da dor, na hora que tu toma um socão do adversário. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8. Ele faz uma pergunta, e ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, tribulação, nudez, perigo, espada? Ele está dizendo: cara, a gente tem um monte de motivo para abandonar a Cristo, mas a gente só tem um motivo para ficar com Cristo, é o próprio Cristo, porque Ele está acima de todo nome, e ninguém se compara à glória, à honra, o poder e a majestade, e nós vamos segui-lo para a glória do Rei. E aí ele vai dizer assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga: nada vai me parar em 2020, nada vai me deter, nada vai me segurar. Eu quero viver a glória. Primeiro o sacrifício, depois a glória. Primeiro o sacrifício, depois a glória. Fala: primeiro o sacrifício. Tem gente que quer emagrecer, mas não paga preço. Tem gente que quer passar para concurso, mas não quer estudar. Tem gente que quer ter uma vida boa, um futuro, mas não senta para dizer: cara, eu tenho que ler 30 livros esse ano, eu tenho que fazer 2 cursos, eu tenho que largar Vale a Pena Ver de Novo, eu tenho que largar joguinho de internet, eu tenho que largar a manguaça, eu tenho que largar uma vida medíocre. Meu irmão, paga preço, porque a glória está na porta, e Ele quer te abençoar em nome de Jesus. Se coloque de pé para a glória de Deus.